Justificas que nesta noite, Deus, se encontram nesse lugar, vieram a esta casa de oração, Deus, com desejo de ouvir a voz do Teu Espírito, de ouvir a Tua palavra, de Deus ser alcançado a bênção do refrigério, do bálsamo às suas almas feridas, que tem passado muitas vezes por lutas, ó Pai, que nós não conhecemos, mas eles confiam no Senhor, sabendo que o Senhor os contempla, que o Senhor tem visto o sofrimento deles, assim como eu também passo por dificuldades. Senhor, o Senhor tem contemplado os corações, o Senhor tem visto as dificuldades. E se alguém, Deus, se dispõe esta noite a vir a esta casa de oração, Senhor, é para justamente, Deus, receber uma resposta de Ti. Não que não pudessem em seus lares, no aconchego do seu quarto, naquele momento, Senhor, secreto, encontrar uma resposta. Mas, Senhor, é certo também que na comunhão dos santos há um fortalecimento, há um encorajamento, Pai, para que se abram os corações, ó Pai, para chegarem a Ti no outro dia, sabendo que o Senhor é poderoso para mudar qualquer quadro de nossas vidas, para também, Senhor, misericordiosamente atender às nossas necessidades. Pai, nesta noite eu creio, Senhor, há vidas neste lugar que estão carentes, ó Pai, de uma resposta. Responda-os pelo Teu Santo Espírito. Deus, que o Teu Santo Espírito também ajude aqueles que agora estão sem palavras, Pai. Tamanha é a contrição de seu coração, para que creiam no Senhor e o Teu Espírito Santo interceda com seus gemidos inexprimíveis, ó Pai, trazendo as palavras ao coração primeiramente, e então seus lábios professem com ousadia diante do Teu altar os anseios, os desejos, as aflições, as tribulações, talvez até mesmo, Senhor, as dúvidas que possam haver. Deus, nesta noite, abra o entendimento, abra, Senhor, o esclarecimento, dê visão espiritual, Senhor, ao Teu povo, para que possam contemplar, Senhor, Deus, as Tuas providências neste lugar. Os Teus anjos, Senhor, são dando ordens, ó Deus, para que sirvam ao Teu povo nesta noite. Aqui está o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhando em nossas vidas, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado. O Senhor, ó Deus, seja exaltado aqui neste lugar, que nós diminuamos cada vez mais, que desçamos, ó Deus, a nossa pequenez e insignificância diante da Tua grandeza. Ó Deus maravilhoso, que cada um de nós possa nesta noite render a Ti a nossa melhor adoração, o nosso sacrifício vivo que trouxemos nesta noite, nesta casa de oração.
receba, Pai, a adoração da tua igreja, receba, ó Deus, a adoração do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós já temos repreendido, Pai, todo mal, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo tenta contra as famílias, contra os nossos filhos, contra, Senhor, a tua igreja. Nós repreendemos em nome de Jesus. É no teu nome, Pai, poderoso, que nós alcançamos vitória nas batalhas que temos travado todos os dias. Nós estamos vencendo em teu nome, Jesus. Nesta noite, a igreja vitoriosa, se estamos neste lugar, se há um povo em pé, batalhador, Senhor, que veio te adorar, é porque o Senhor nos deu vitória. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, esta rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. A paz do Senhor aos irmãos que estão em casa também. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé em gratidão a Deus por esta noite. Louvado seja o Senhor Jesus. Em seguida eu peço para o irmão Lourdes vir louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Oportunidade esta também que vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Senhor Deus, amado Pai, agora oramos ao Senhor com gratidão pela vida que o Senhor nos tem concedido neste dia e pela oportunidade de nos reunirmos em teu nome neste lugar. Obrigado pelos livramentos que o Senhor deu ao teu povo neste dia, Senhor. Grato estou também pelos irmãos que estão em casa e que estão adorando a Ti juntamente conosco em Espírito, ó Pai. Visita cada lar. Os nossos lares, Senhor, sejam abençoados por Ti, que a Tua mão esteja estendida sobre a nossa família, sobre a nossa casa, mas também, Senhor, em cada lugar onde nós colocamos as plantas de nossos pés, seja no trabalho, Senhor, seja na faculdade, nos estudos. Deus, abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença, e assim nós glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja Deus. Eu também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos de casa com a gloriosa paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 193, irmãos. Exaltado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia, Jesus. Se tu me amas, a Deus suplicas e não recebes.
Tessalonicenses, capítulo de número 3. Graças a Deus. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus por este encerramento, assim eu creio. Teremos tempo para encerrar. Quero realmente encerrar hoje para nós já prepararmos um novo propósito. Não sei se vamos ver algum livro, versículo a versículo, fazendo este estudo, ou se será por tema. Creio eu que desta vez será por tema. Tenho essa tendência, mas ainda consultarei os obreiros e até sugestões, Mas a gente vai orar a Deus e Deus vai nos guiar naquilo que é necessário trazer à igreja nestes dias. Então nós vimos aí ao longo desse estudo uma igreja realmente crente, uma igreja temente a Deus, fiel ao Senhor, que prosperou no amor e prosperou na fé, dando testemunho do recebimento deste evangelho que também nos foi pregado, que também nós aceitamos. Ou seja, eles receberam verdadeiramente a Cristo em suas vidas, e Paulo em todo o tempo deu graças a Deus por tê-los elegido, por tê-los salvo. E esse testemunho se expandiu. E aí nós vemos a alegria do apóstolo no decorrer da carta, por esse testemunho, por receber essas notícias de que aqueles irmãos ao qual ele levou a palavra junto com aqueles que o acompanhavam, teve um
aquele que almeja fazer a obra de Deus e leva a palavra do Senhor se alegra quando vê o fruto do seu trabalho. Não está errado não se sentir alegre por isso, pelo contrário, sinta-se alegre e animado a prosseguir em buscar mais almas para o reino de Deus. E mais ainda a gente se alegra quando, além da alma se entregar a Cristo, ela prospera no caminho do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, demonstrados em fé e amor uns para com os outros. Resumindo assim, que é o desejo do nosso Deus, que nós cremos nele, e tão somente nele, amando ele sobre tudo e sobre todos, e uns aos outros como ele mesmo nos amou. E só faz isso, só cumpre isso aquele que crê na palavra, guarda no coração e, portanto, a obedece. Então nós vimos aí Paulo alegrando, elogiando eles, mas também trazendo um ensino, uma exortação para que permanecessem nessa fé e crescessem nela, orando sempre a Deus incessantemente por eles, trazendo ensinamentos sobre a necessidade de santificação, de manter-se separados, não se prostituindo. Já na primeira carta falou sobre esses que não queriam mais trabalhar, usando da justificativa de que a vida do Senhor era breve, então não havia necessidade de se dedicar tanto ao trabalho, e aproveitaram-se, como nós vamos ver aqui, da caridade da igreja, da generosidade daqueles irmãos. Esses sim trabalhavam para o seu sustento. Nós vimos também Paulo admoestar e exortar principalmente os irmãos acerca dos falsos mestres, né, que traziam aí uma profecia falsa e também medo aqueles irmãos em Tessalônica, a ponto de Paulo ter que explicar melhor, e graças a Deus por isso também, o Senhor traz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até esta carta, para ensinar aqueles irmãos sobre os falsos ensinos do período da tribulação, que eles ainda não estavam passando, pois a igreja de Cristo ainda há de ser arrebatada antes da tribulação, deixou para nós este legado aqui, esse ensinamento, talvez a teologia mais sistemática, mais sistematizada acerca do arrebatamento da igreja em toda a Bíblia. Eu creio que, na verdade, esta Paulo sistematizou bem esse tema, e nós assim podemos ter essa certeza, como foi cantado aqui hoje, dessa vinda do Senhor. Porque a gente não precisa se abater com as coisas do mundo, mas precisamos prosseguir, vivendo aqui da forma correta, com sabedoria de Deus, até que o dia do Senhor venha. Então nós vemos aí Paulo vai fazer algumas exortações a esses irmãos, alguns encorajamentos acerca da oração. Olha, ele pede aqui para que esses irmãos orem. Nós vemos aí a importância da oração, de uns para com os outros. Se eu oro pelos irmãos, os irmãos oram por mim, nós nos fortalecemos. Primeiramente, ele ora em favor da obra de Deus, de que a palavra de Deus, que é o mais importante na nossa vida, é Deus. A primazia de nossa vida deve ser Deus. Então Paulo, nós vemos aqui que ele ora primeiro para que a palavra de Deus seja glorificada, que ela seja propagada com liberdade, livremente propagada, porque havia ali várias restrições. Paulo mesmo teve que sair de Tessalônica por causa da oposição daqueles que não aceitavam a palavra de Deus. Primeiramente, ele ora em favor da obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a palavra de Deus seja glorificada, e depois ele ora pelo seu próprio livramento daqueles que o perseguiam. Nós sabemos tudo que o apóstolo passou: apedrejado, recebeu vara, recebeu chibatadas, e tantas outras coisas, aprisionado, passou fome, passou nudez. Tudo isso ele relata nas suas cartas que ele passou. Mas, primeiramente, ele pede aos irmãos, roga aos irmãos em clamor, para que eles orem em favor do da livre pregação do Evangelho de Deus. E nós estamos orando por tantas coisas, irmãos. Eu vou falar de mim, que é mais fácil. Eu oro por tantas situações, intercedo por tantas situações, e são muitas as demandas mesmo, que chegam até nós, que nós tomamos conhecimento, e às vezes eu deixo de orar pelo principal, para a expansão do Evangelho, para que o Evangelho tenha liberdade de ser pregado e propagado. Há muitos lugares em que os nossos irmãos estão passando por muitas privações, justamente para que não preguem o Evangelho, para que deixem de pregar e falar do nome, do amor de Cristo, das promessas do Senhor.
E muitas vezes nós não oramos por isso. Eu falo nós, mas eu prefiro falar eu, porque os irmãos oram com certeza. Mas eu muitas vezes deixo de orar. Não é que eu não ore, né? Eu nunca ore por isso, mas muitas vezes nós ficamos tão preocupados, e não é errado ficar, com a saúde do irmão, com a vida espiritual de um irmão, né? Com a situação da igreja, com algumas outras necessidades, pelas nossas autoridades, pelo país que passa por uma grande dificuldade, um mundo que está numa situação terrível, em trevas, e nós esquecemos de orar pela expansão do Evangelho. Então, a exemplo de outros momentos, o apóstolo Paulo lhe pede que os irmãos intercedam por eles em oração, em favor do seu labor na pregação do Evangelho. Eu peço para alguém ler Romanos 15, 30 a 32, nessa primeira referência, e outro, Colossenses 4, 2. 15, 30 ao 32. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Colossenses 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Amém. Então, nós devemos, primeiro, orar em favor da obra de Deus, orar pelos santos do Senhor, no sentido do labor, do ministério, né? De servir a Deus na obra de Cristo. E devemos, obviamente, orar uns pelos outros nas necessidades individuais que cada um tem. Agora, isto permanece. A oração, ela tem também, nós aprendemos na primeira carta, ela é incessante. Orai sem cessar, em todo tempo devemos estar nesta comunhão com Deus e orando e intercedendo uns pelos outros. Devemos sempre orar uns pelos outros, irmãos. Independente do que aconteça, independente da forma como você tem sido tratado, eu vou colocar esse adendo aqui, não estava necessário no estudo, você deve continuar orando pelo seu próximo, orando pelo seu irmão, principalmente os domésticos da fé, né? Em especial eu peço, orem para que a igreja realmente seja uma igreja que tenha verdadeira comunhão, que tenha amor uns pelos outros, como Paulo rogava a Deus para que isso fosse acrescido na vida desses irmãos, e isso de fato aconteceu, porque eles aprenderam, faziam o que lhes era mandado, e o Senhor também atendia o rogo do apóstolo em favor desses irmãos. A comunhão verdadeira faz com que, mais do que as nossas palavras, mais do que dissermos com os nossos lábios, o testemunho que será dado será das atitudes que temos de uns para com os outros. Então não adianta também nós chegarmos aqui e nos saudarmos com a paz de Cristo, ou seja, desejando que a paz do Senhor seja contigo e seja comigo. Não adianta eu interceder com meus lábios em seu favor, mas o meu coração está longe de amar a você. Não adianta eu chegar aqui, lhe saudar e abraçar, e talvez até tecer uma lisonja, não um elogio necessariamente, mas a lisonja no sentido de ser algo um pouco falso, a fim somente de lhe agradar, e lá fora eu ficar falando mal de você. Isso não vai demonstrar que nós temos comunhão, pelo contrário, vai demonstrar que nós somos hipócritas religiosos que vêm à casa do Senhor, dobramos os joelhos, nos cumprimentamos, nos abraçamos, até ósculos santos e são aqui, né, despejados às dezenas, mas se lá fora eu falo mal de você, que tipo de irmão sou eu? Que tipo de igreja eu sou, eu pertenço? Então, a exemplo desses irmãos, deve-se cada dia mais crescer o amor de um para com os outros, uns para com os outros. Senão, tudo que nós estamos aqui aprendendo, tudo que nós estamos fazendo é vão, não é nada. Um sopro vai-se embora. É uma obra que não tem serventia alguma para Deus e não chega a Deus. Aliás, digo que se em nós não há comunhão, nós vamos ver exemplo do ensinamento sobre casamento, né?
o tratamento que o esposo e a esposa devem se dar. E o apóstolo Pedro vai dizer que se não há comunhão ali, a oração não passa do teto, não vai chegar a Deus. E a igreja não é diferente. Cada local, o Senhor tem uma instituição que vai representar a sua presença, o que Ele é em nossas vidas e o que nós somos diante dEle. O casamento é assim, a igreja é uma outra forma de tipificar esta relação que Deus tem com todos nós e conosco individualmente. Então não adianta nós fazermos propósito de oração, não adianta nós dobrarmos nosso joelho a ponto até de sofrer. Eu mesmo tenho passado algumas dores no meu joelho, mas é um sacrifício de tolo, é um sacrifício desnecessário a partir do momento que eu vou lá fora e não só para outros crentes, mas pior, eu levo as minhas demandas aos ímpios para que eles julguem quando eu falo mal de você para alguém que sequer conhece a palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo está nos ensinando aqui isso, que nós precisamos orar uns pelos outros. Então ele demonstra em suas cartas, e nós aprendemos bem isso neste estudo, que suas orações eram constantes pelos irmãos que ele agregava à família de Deus. Paulo, ele mostra aqui para nós um verdadeiro pastor, né? Pastor que eu digo, aquele que Deus coloca à frente para dirigir o seu rebanho. Senão vem aquelas palavrinhas, né? Que hoje tudo que você fala sempre tem uma crítica que não cabe em lugar nenhum. Mas o bom pastor é Jesus, nós todos sabemos disso, ele é o sumo pastor. Mas ele colocou homens para estar à frente de um rebanho seu, para na direção do seu espírito fazer a obra dele, para que esse rebanho chegue até o Senhor aperfeiçoado. Não é o homem que vai aperfeiçoar, mas na direção do Espírito fará aquilo que Deus quer que seja feito na sua igreja. Então, Paulo é um exemplo desse pastor, né? Ele vai, prega a palavra, a verdade, sem corromper e também sem omitir qualquer coisa que se diz respeito à verdade de Deus. Ele não omite a verdade, ele não usa de lisonja, ele não usa de palavras persuasivas, mas ele vem e fala a verdade com amor, confrontando o pecador em seu pecado, para que reconheça a necessidade de arrependimento e a necessidade de Deus. E quando Paulo faz isso, ele agrega estas almas a Deus, ao rebanho, à igreja do Senhor, e ele tem alegria nisso, rende graça a Deus, mas ele não para de interceder e de cuidar. As suas cartas ele faz, já que não pode ir pessoalmente, ele encaminha com a preocupação de que aqueles irmãos recebam a verdadeira doutrina e não haja corrupção no meio deles para que os faça se perder. Esta é a preocupação que todos nós temos, e às vezes fica parecendo, e se nós vamos lendo numa tacada só as cartas, nós vamos ver que Paulo ele é repetitivo em muitas exortações e admoestações. Contudo, é necessário que assim seja, porque todo o tempo o inimigo tenta nos tirar da presença de Deus, mas não é com violência, não. São com seduções, são com blandícias, é de forma astuta e ardilosa, através de palavras que nos parecem suaves e agradáveis ao ouvido, palatáveis, mas que nos conduzem a uma perdição. Então, tornar-se repetitivo, mas não no sentido de incomodar pelo incômodo somente, mas para que a palavra de Deus seja gravada em vossos corações, é que nós estamos aqui todo o tempo insistindo para que ouçam a palavra e guardem no seu coração e a pratiquem como Deus quer que nós façamos. Agora é muito fácil vir aqui e não se preocupar, vir aqui somente para receber a vanglória, para receber os elogios, para receber as congratulações que muitos gostam, é verdade. Mas o nosso objetivo, e eu digo com toda a confiança em Deus nesta igreja, de que todo aquele que tem subido aqui para pregar a palavra de Deus e dar o ensino na escola bíblica não é outro senão de que esta igreja cresça na graça e no conhecimento de Deus, para que cheguem perfeitos no dia em que o Senhor vier buscar, encontrá-los preparados, não para a nossa glória, não, mas para a glória do próprio Deus, que se manifestou diante da sinceridade de cada um em buscar
aquilo que é a vontade de Deus em suas vidas. Então nós temos que agradecer a Deus, irmãos. Porque às vezes o que nós vemos em muitos lugares é o desejo somente do emocionalismo, e é bom se emocionar. E eu estou emocionado agora, ainda que seja um culto de ensino. Aliás, não deveria, e não vou mais fazer isso, ficar justificando, hoje é um culto de ensino. Todo culto é um ensino, todo culto Deus nos ensina algo, todo culto Deus nos disciplina em algum momento, mas também nos encoraja e até nos elogia quando estamos bem. Porque o nosso Senhor também não fica devendo nada a ninguém. Então, se nós vamos bem, o Senhor nos mostra que estamos indo bem e nos encoraja a continuar. Então, todo culto, na verdade, é um culto em que deve ser de ensino. Nós colocamos alguns nomes, né? Mas o único culto que eu acho que deveria ter um nome específico é o da ceia do Senhor, porque é o objetivo principal ali, que é fazer memória, naquele momento, da morte de Cristo em nosso favor. Tá? Então, as orações eram constantes, devem ser constantes pelos irmãos que ele agregava ali. Romanos 1,10, eu peço que alguém ore, já está orando. Que alguém leia, por favor. Também, quem puder, leia Filipenses 1, 4 e 5. Tem muitas referências, mas não dá para ler todas. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Amém. Filipenses 1, 4 e 5. Sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Amém. Vamos ler mais um então, vai. Efésios capítulo 3, 14 ao 16. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém. Se nós formos procurar em outras cartas, nós vamos ver, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo e Filemão também, no versículo 4, nós vamos ver que Paulo sempre orava por aqueles a quem ele se tornava pai na fé, um pai espiritual, que ele trazia a família de Deus. Deve ser assim conosco. Às vezes nós falhamos, irmãos, como igreja, quando as pessoas se convertem a Cristo. Nós nos alegramos, abraçamos, damos o nosso bem-vindo em nome de Jesus, mas nos esquecemos às vezes de dar aquela continuidade, de encorajar, porque quando a pessoa se converte, começam as batalhas, né? Porque agora está na presença de Deus e o inimigo vai tentar arrancar da presença de Deus. E nós, como igreja, devemos realmente abraçar e ensinar a palavra de Deus naquilo que ainda não se sabe. Mas graças a Deus isso tem mudado aqui. Mas nós temos que fazer uma meia-culpa e reconhecer que durante algum tempo nós falhamos muito nisso. Não podemos mais falhar nesse sentido, não. Se uma alma se rende a Cristo aqui, nós temos orado e Deus tem enviado, diga-se de passagem, nós temos que ter este cuidado de dar continuidade no fortalecimento para que esta alma cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo orou por seus discípulos e orou por nós também. João 17, alguém leia, por favor, os versículos que vou citando. O primeiro é o versículo 9, depois 15, 17, aí vai lá no 20 ao 21. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aquele que pela tua palavra hão de ter em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. Paulo, imitador de Cristo, e incentivou aqueles
quem ele trouxe a Jesus, que fossem imitadores dele, como ele era de Cristo. O Senhor orou pelos seus discípulos, mas orou por nós também, por aqueles que haviam de crer nele futuramente. Aqui estamos nós. O Senhor já orava por nós, e ele orava para que nós fôssemos unidos, tivéssemos comunhão uns com os outros, como ele tem com o Pai, e assim ele também estivesse, em nós, e desta forma o nome dele fosse glorificado no meio deste povo aí fora. É tempo, irmãos da igreja, a igreja anda em muitas contendas, em muitas intrigas, em muitas disputas. É muita vaidade no meio cristão, isso deve acabar de uma vez por todas. Tenhamos o outro como superior, parte de nós este sentimento. Não devemos esperar do outro, parte de cada um de nós. A igreja precisa mudar, nós devemos amar verdadeiramente uns aos outros. Eu tenho que sentir falta do irmão, eu tenho que sentir saudade do meu irmão, eu tenho que sentir tristeza quando eu não posso vir à igreja, mas eu estou impedido. Mas tem que ter uma tristeza, porque o lugar bom de estar é na presença de Deus e na congregação, porque é bom estar reunidos em nome do Senhor. É gostoso receber uma visita de um crente, porque o crente vai falar da palavra de Deus. É uma visita falando da palavra de Deus, estudando a palavra, ainda que pareça que não. Vai jantar na minha casa, janta, vai beliscando ali, mas vai falando da palavra de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Assim é estar com os santos. Eu disse, estive na igreja outro dia, no Belenzinho, aí me veio a memória lá do início, lá quando eu aceitei a Cristo como meu Senhor, a alegria de ver uma irmã cantando um hino de adoração a Deus, de ver a igreja reunida, aqueles irmãos que falam assim, eu pertenço a este lugar, eu sirvo a Deus aqui. É bom estar reunido com os crentes. Como é que pode alguém não gostar do seu irmão, não querer estar perto do seu irmão, fechar a cara para o irmão, não saudar com a paz de Cristo Jesus? A saudação é um momento de alegria, de você olhar para aquele que, assim como você, professa a mesma fé e dizer a paz de Cristo Jesus, e receber um amém, assim seja. Esta é a comunhão que nós devemos ter. O Senhor Jesus quis e quer isso, e ele demonstrou no seu próprio exemplo. Ele orou pelos discípulos, orou por nós, e ele se negou, e ele se entregou para que nós pudéssemos então entender a sua vontade nesse sentido. Então devemos assim orar uns pelos outros, como está lá em Tiago 5,16, não precisamos ler agora. Até por aqueles que nos desejam o mal nós devemos orar. Se nós temos a obrigação de orar por aqueles que nos desejam mal, quanto mais pelos nossos irmãos. Então nós devemos orar muito mais ainda pelos nossos irmãos, sem esquecer de orar por aqueles que nos desejam mal. Esse é o amor de Deus em nós. 1 João 4, versículo 11, quem puder, já leia. Através da oração, nós frustramos os intentos do maligno, e pela oração, o poder do Espírito Santo se manifesta. Nós vemos lá isso em Atos 4, 24 ao 33. Leia para mim a primeira epístola de João, 4, 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém. Então nós sabemos qual que é o amor de Deus. Não entendemos na sua plenitude, porque excede o nosso entendimento, mas nós sabemos do amor de Deus. O amor de Deus é olhar para a cruz e ver lá a sua manifestação. É Cristo tomando o nosso lugar, derramando todo o seu sangue após ter o teu corpo partido em tamanho sofrimento que eu creio nenhum homem jamais passou. E não é só a questão física, não, do sofrimento físico, mas até o sofrimento espiritual, porque sobre ele estava o pecado de todo mundo. Então imagina, se eu não aguento o meu pecado, e eu não aguento mesmo, Paulo diz que aquilo, o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz, e isso dói no coração dele. Isso dói na alma, e dói na alma de todo aquele que um dia conheceu a Cristo e cai no pecado. Isso dói. Agora, pensa o nosso Senhor, além do seu corpo, fisicamente partido em torturas de todas as formas, achincalhado, escarnecido,
ainda carregar o pecado do mundo inteiro sobre ele. Mas Cristo nos dá este exemplo. Se Deus nos amou, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para receber aquilo que era nosso, devemos amar da mesma maneira uns aos outros. Ou seja, até mesmo entregando a nossa vida. O amigo é assim. Não há maior demonstração de amizade e amor do que esse, de que um amigo entregar a sua vida pelo outro. Assim foi com Cristo. E assim deve ser conosco, é sem exagero. Todo mundo acha que a graça ela é barata, né? Mas não é barata não, ela é bem cara. Todo mundo acha que nós estamos pela graça, podemos fazer o que bem entendemos, porque a graça superabunda onde há o pecado abundante. Mas se nós meditarmos um pouquinho sobre os ensinamentos, sobre os sermões de Cristo e todo o ensinamento da graça, é muito mais exigente até mesmo do que a lei. Vê lá como o Senhor Jesus vai falar sobre os mandamentos e vê o que agora com ele se é exigido. Vai muito além. Então é entregar mesmo a vida. É negar a si mesmo. É sofrer o mal em favor daquele a quem nós devemos amar. Paulo pede oração para que a obra de Deus e tudo que representa seja propagado, sem impedimento, pois nem todos os homens, versículo 2, eram ou são como os crentes tessalonicenses. Então, como eu disse, primeiro ele ora pela glorificação e depois ele pede pelo seu próprio livramento. Por quê? E é verdade, nós ainda não sofremos tanto, mas tenho certeza que os irmãos, vez ou outra, quando buscam levar a palavra de Deus ou evangelizar alguém, sofrem uma resistência, já dá uma tristeza no coração, alguns até de uma forma um pouco ríspida ou mal educada, rejeitam que você pregue a palavra do Senhor. E isso já nos causa o quê? Tristeza, uma tristeza muito grande. Agora, lembremos o que Paulo passou para poder pregar a palavra. Ele ia a cidades onde ele não tinha nem onde pousar, não tinha ninguém para recebê-lo, mas ele ia lá levar a palavra de Deus, levar o evangelho do Senhor. E às vezes nós nos sentimos perseguidos, impedidos de pregar a palavra. Está chegando esse tempo, exatamente está. Já temos sofrido umas resistências agora como perseguição mesmo. Eu sei o que eu passo às vezes lá no meu serviço. Não é física, não é violenta, mas as palavras são um pouco pesadas, né? Tem uns que já não querem mais nem ouvir. Quando eu chego, já não querem mais debater nenhum outro assunto mais polêmico, porque já sabe que nós vamos falar aquilo que a palavra de Deus ensina e aquilo que a palavra de Deus requer de cada um de nós. Versículo 3, Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. A fé de Paulo demonstrada em palavras de afirmação da fidelidade do Senhor. Então ele está afirmando, fiel é o Senhor. É uma certeza que nós temos. O Senhor não pode negar a si mesmo. Então ele é fiel, ele é a verdade, ainda que nós sejamos infiéis. Então ele fala do poder de Deus também para fortalecer e livrar do inimigo. Alguém pode ler Salmo 46, 1 e 2 somente. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém. Nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Pode acontecer o que for. O inimigo pode se levantar contra você, e eu falo com toda a convicção e fé em Cristo. Pode vir um levante que for, mas o Senhor é fiel. Então nós temos o quê? Que crer, confiar no Senhor. Se estivermos na presença de Deus, andando segundo a sua vontade, em obediência e fé, não há como ser derrotado. O inimigo não pode nos derrotar. É no nome do Senhor nós repreendemos, sem muito alarde, irmãos, sem muita coisa, não precisamos de muita coisa não. É com uma autoridade no nome do Senhor você repreende, não precisa nem de entrevista, não precisa saber o nome do demônio que você está expulsando, é demônio e pronto, e vai para o lugar que deve ir. Não precisa de fazer como quem se martirizou, quem passou horas, os irmãos aprenderam aqui no domingo, foram os profetas lá, os profetas de Baal e de Azera, os mães de Baal, que ficaram lá se martirizando, se cortando. Nós precisamos confiar em Deus
e acreditar que Ele ouve a nossa voz quando nós oramos da forma correta como se deve orar. E no nome dEle, na confiança, com fé, no nome dEle, nós derrotamos todo levante contra nós. Amém? Amém. Salmo 121, não precisa ler, os irmãos guardem a referência. O Senhor não nos desampara, o Senhor não dorme, não tosqueneja. É até bom para esta lição, porque esse estudo, justamente porque havia alguns ali que já estavam entregues à preguiça, à ociosidade. Nós sabemos do adágio popular: mente vazia, vida ociosa, portanto, é o que? É oficina para Satanás, é campo fértil para o inimigo semear a sua malignidade, toda a sua maldade. Então nós temos que estar ocupados com o trabalho, mas também ocupados do Senhor, falando com Deus, orando sem cessar e meditando dia e noite na palavra de Deus. Então tenha confiança, leia lá o Salmo 121 e nós vamos renovar essa confiança. Então uma vida de oração fervorosa nos capacita em Deus para enfrentarmos toda tentação. Aí temos lá Filipenses 4,13, bem conhecidos irmãos, Tiago 4,7, Tiago 5,16 e a parte B, os irmãos também podem ler depois. Ou seja, uma vida de oração e uma oração fervorosa, tem que dar essa completude aí. A oração é fervorosa. E o que é uma oração fervorosa, irmão? É eu ficar berrando, eu ficar pulando para lá e para cá? Isso demonstra algum fervor? Não. É um coração sincero, de um verdadeiro adorador, que chega a Deus em temor e devida reverência, sabendo que Deus ouve sim, sabendo que Deus contempla principalmente o nosso coração. Então, quando nós oramos com fervor, é aquela oração de coração aberto e sincero, é chegar a Deus com um coração limpo, coração puro. Isso é o fervor, é a oração com entendimento, como no culto racional, sabendo-se o que está fazendo. Então eu vou dedicar 1 hora ao Senhor. Pode ser que você nem chegue a 1 hora, mas se você propôs, o ideal é que se cumpra. Mas se eu orar 10 minutos ou 1 hora, a diferença às vezes vai estar só no tempo, mas não na qualidade da oração que faço. Às vezes numa breve oração que nós fazemos, em um momento em que o Espírito Santo nos impele a orar, ela tem um efeito muito maior do que eu fazer um sacrifício de todos, chegar na igreja ou até mesmo no meu quarto e falar, vou orar 1 hora, e desta 1 hora eu dormi 45 minutos pelo menos, e nos outros 5 falar besteira semi-acordado. Depende do que é uma oração fervorosa. Oração fervorosa é uma oração com um coração limpo, puro, sincero, sem ira, sem contenda, com entendimento, sabendo como está chegando e diante de quem nós estamos chegando. Lembra? Deus olha, é o coração, foi pregado aqui no livro. Deus olha o coração. Qual é a intenção do meu coração? É orar para que os outros me vejam e assim eu seja elogiado? Ou é orar para chegar até Deus? Para ter comunhão com Deus? Para ter intimidade com Deus? Para saber qual é o querer de Deus em minha vida? Qual é a sua soberana vontade? Esta é a oração fervorosa. Aleluia. Que nós ouvimos, nós dialogamos, ouvimos a voz do Espírito Santo. Nos versículos 4 e 5, os crentes destinatários desta carta, eles eram submissos em amor, tendo recebido o Evangelho. Uma das coisas mais difíceis hoje, submissão. E aí a submissão é na igreja, é no lar, é diante das autoridades. O ser humano tem sido ensinado cada dia mais a ser egocêntrico, a ser orgulhoso, a ser soberbo, não se submeter a ninguém. É o empoderamento, né? Então, as mulheres estão sendo empoderadas porque elas eram tratadas de forma desprezada, né, pelos homens, de forma menor. Não, o Senhor jamais fez isso. Você já tem o poder que lhes é dado naquilo que Deus as fez. Os homens da mesma maneira, não precisam impor a autoridade. A autoridade pertence a Deus, eu só posso exercê-la e devo exercer com sabedoria e justiça, não oprimindo aqueles que estão sujeitos ou submissos a mim. Assim como eu também me submeto, ainda que por vezes eu possa não concordar, mas se há uma autoridade acima de mim e aquilo que nos é ordenado e regrado a nós está lícito, está correto, a gente se submete em amor, sem sofrimento.
esses irmãos se submeteram a Cristo. A Paulo, pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra. Ele fala aqui, e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Então fala de uma continuidade, já faziam e continuariam a fazer, segundo aquilo que estava sendo ensinado a eles. Ora, o Senhor encaminha em vosso coração em amor. Que Deus dê esta graça para que todos nós tenhamos o nosso coração voltado em amor a Deus, ser submisso a Deus, mas também aqueles a quem Deus coloca sobre nós, para nos presidir. Paulo, sob a autoridade de Deus e sua direção, confiava naqueles irmãos que não só faziam tudo conforme era destinado pelos apóstolos, como ainda fariam. Eles continuariam perseverantes a fazer aquilo que lhes era ordenado. De que forma? Nesse aspecto se completa esta película de exortação diante de Deus, para que os corações daqueles crentes fossem dirigidos em amor e paciência de Cristo. Ou seja, qual é a paciência de Cristo? É perseverança. O Senhor Jesus foi paciente, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não recuou, não voltou atrás. Ele obedeceu em tudo. Esta deve ser a nossa paciência, a mesma de Cristo, de perseverar no Senhor. É por isso que ele roga e pede a Deus que eles sejam dirigidos, os seus corações em amor a Deus. Aleluia. Depois aí, nós vamos dar início agora à parte dos versículos 6 em diante. Nesse trecho aí, o apóstolo traz agora um outro tema. Então agora ele falou das orações, do que ele pedia aqueles irmãos, a necessidade que se tinha, mas agora ele vai tratar de um problema que havia ali naquela igreja. Já falamos aí no começo, pessoas, irmãos, que pararam de trabalhar, estavam vivendo ociosamente, dependendo daqueles que trabalhavam. E isso acontece também nos nossos dias. Alguns até sob o pretexto da autoridade, pastoral, se aproveitam dos irmãos para viverem suas vidas luxuosas. O obreiro é digno do seu salário para servir a Deus, mas não precisa viver suntuosamente. Tem igrejas em que o obreiro vive da obra, mas ele recebe o salário digno para se manter e sustentar sua família. Não é para comprar avião, nem fazenda, e nem sair por aí com anéis de ouros, e carros luxuosos. Não é para isso. Nem necessitamos disso, na verdade. O suficiente para que o nosso tempo fosse, ou seja, para aqueles que já vivem assim, dedicados à obra. Mas não mais que isso. Mas mesmo Paulo tendo essa autoridade, ele fala que ele não usou dessa autoridade para ser pesado àqueles irmãos, mas antes ele deu exemplo, porque ele trabalhou e se fadigou, e trabalhou de noite, porque trabalhava secularmente para ter o seu próprio sustento, o seu pão, mas também continuava fazendo a obra de Deus, ou seja, pregando de casa em casa e orando sem cessar em favor, não só da igreja de Tessalônica, mas de todas as igrejas que ele implantou, e também em favor, creio eu, até daquelas que ele ainda iria implantar. Então, o apóstolo traz uma ordenança diante de um problema que perturbava, entre aspas, os crentes daquela igreja. Eles já eram perseguidos, Paulo foi exortá-los sobre essa questão, deles não se deixarem abater pela perseguição também, mas alguns estavam abusando dos irmãos com a justificativa inaceitável. Os desordeiros, nesse caso, eles eram desocupados, que não queriam trabalhar. Se a gente só falar desordeiro, parece que é tudo bagunceiro. Esses aí também tem que ser disciplinado, porque traz prejuízo para a comunhão. Mas nesse caso específico, trata-se de irmãos ociosos que não queriam trabalhar, porque haviam aprendido que a vinda do Senhor era iminente para arrebatar a sua igreja, mas não entenderam o que isso significava. Que não é porque a vinda do Senhor é iminente que nós vamos agora ficar aí de pernas para o ar sem fazer nada, simplesmente vivendo uma vida ociosa. Então, Paulo vai ali ensinar e vai falar sobre a disciplina. Então, esses desordeiros aí se aproveitavam da generosidade da igreja, como está lá na primeira carta, no capítulo 4, versículos 9 e 10, depois os irmãos podem ler. Estavam na dependência dos que trabalhavam normalmente. A tradição que aqui o apóstolo está falando se refere justamente ao ensino que ele havia transmitido.
versículos 2 e 9 da primeira carta também, capítulo 2, versículo 9 da primeira carta, fala sobre isso também. Vamos ler aqui rapidamente. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Perdão, aqui o pastor errou, é na primeira carta, né? Vamos lá, está lendo a segunda ainda. Vamos lá, versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. A tradição é o ensino da palavra que ele está falando aqui. Não é a tradição como nós conhecemos, que são os costumes. Ele está falando daquilo que foi levado a eles pela palavra do próprio apóstolo, e depois pela carta que ele envia. Esta é a tradição que ele está tratando. E ele mostra aqui do exemplo que já havia sido tratado na primeira carta, que ele trabalhou noite e dia, de forma a fadigar a sua vida, né? Que era cansativo para ele, mas não foi pesado a nenhum daqueles irmãos. Então, ele trata de uma forma dura sobre isso, tá? E depois nós vamos entender melhor que essa dependência está tratando daqueles que não queriam trabalhar, né? Que não queriam trabalhar. Os versículos 7 e 8, então os apóstolos deram o exemplo. Eles trabalhavam dia e noite para não pesarem os irmãos. Tendo que exercer tarefa secular para o sustento, não impediram os servos de Deus de orar e pregar o Evangelho. Aí fica o nosso exemplo aqui, nesta igreja, na igreja do Jardim Graúna, e principalmente no ministério de Belém, onde todo obreiro não vive da obra. Pelo menos eu não vivo, nem os obreiros que estão aqui, muito menos a liderança da igreja, né? Muito menos. Mas não impede eu trabalhar lá e fazer a obra do Senhor, tá? Não vamos criar caso com isso, não. Obviamente, às vezes é cansativo, né? É um pouco pesado para todos nós que estamos aí tentando fazer o nosso melhor. Eu coloco sempre a seguinte hierarquia aqui, mas é o meu entendimento, não falo pelo ministério agora. Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, vamos colocar assim, e depois o nosso trabalho, que dependemos do trabalho para sustentar a família e até poder estar aqui, tá bom? Aí depois vem a igreja. Agora não é porque tem essa hierarquia que eu coloco que eu vou negligenciar um, né, ou outro. Não, eu tento fazer as quatro, né, as quatro propostas que eu tenho no meu coração, né, com o mesmo afim, com o mesmo empenho. Logicamente, Deus sempre vai estar em primeiro lugar, e se eu tiver que fazer escolhas, a minha família vem logo depois, e assim sucessivamente. Mas um não impede o outro. Pelo contrário, Deus quer que nós cuidemos bem da nossa família, que trabalhemos para o nosso sustento e que façamos a obra do Senhor na igreja ou com a igreja, melhor dizendo. Amém? Versículo 9 aí. Como é importante, né, o exemplo de um líder. Cada líder, aí serve para todos nós, viu? Deve se esmerar a ser um exemplo. A prática do que pregamos fala mais alto do que a palavra declarada. Amém? Liderança? Graças a Deus. A prática do que nós pregamos vai falar mais do que a palavra que nós declaramos. Mas quem é exemplo do quê? Ninguém é exemplo de nada. Como ser humano não somos, mas a partir do momento que nós nos propomos a fazer algo, aquilo que nós fazemos, né, principalmente na questão da liderança, deve se esmerar para que os liderados que vão olhar, sim, não adianta, vai olhar para o seu líder, vejam algo que se possa admirar e imitar. Então Paulo ele fala com toda tranquilidade: sede meus imitadores, porque ou como eu sou de Cristo. Então ele dava, a partir do seu exemplo, como aqueles irmãos deveriam seguir, né? Seguir, não só seguir, tá? Mas seguir a sua própria vida, como deveriam caminhar. Então a nossa liderança deve ser pautada nisso. A prática do que pregamos fala mais alto do que a palavra declarada. E é verdade, irmãos. Eu posso vir aqui, usar toda a minha capacidade oratória, eu posso até fazer curso de oratória, se for o caso, eu posso estudar a Bíblia e falar lindamente, trazer coisas aqui que ninguém ouviu ainda, algo desse tipo. Mas a minha vida vai falar mais do que tudo que eu pregar aqui. Então os irmãos não vão ficar enganados. Deus não vai deixar nada oculto, tá?
vai chegar, se eu fizer algo que desagrada a Deus e me coloque em impedimento para servir ao Senhor como hoje sirvo, não ficará escondido. Deus não deixa ninguém enganado. Amém? Amém. Isso é para mim, mas é para vocês também. Eu abraço a minha parte, vocês abraçam a de vocês e levem consigo e reflitamos sobre isso. Tá? Porque às vezes nós estamos na igreja achando que ninguém está vendo. Pode ser, no primeiro momento, mas o Senhor vê tudo, viu? O Senhor sabe de tudo, nada está escondido aos olhos do Senhor. Versículo 10. Se não quer trabalhar, não coma. Olha como Paulo fala, né? Não quer trabalhar? Não coma também. Para de ficar nas custas dos outros, nas costas dos outros. Né? Esse versículo esclarece bem qual é o ponto tratado, como veremos na sequência aí dos versículos 11 e 12. O que ele está tratando? Não é aquela questão de uma pessoa que tem uma necessidade, de uma família, de alguém que precisa da ajuda da igreja, mas está trabalhando, está buscando o seu melhor, né? Não está aí simplesmente vivendo uma vida ociosa na dependência dos outros. Então tem uma diferença aí. Nós, como igreja, devemos ajudar os nossos irmãos que estão com maior dificuldade. Agora, aquele que não quer nada com nada, não quer trabalhar, não quer fazer nada, então não coma também para não ser pesado a ninguém. Nem a sua família que deve te suportar, ou me suportar se eu não trabalhar, certo? Agora, quanto mais a igreja. Então, há uma confusão às vezes que acontece. Graças a Deus não é o caso aqui. Graças a Deus. Mas a gente já ouviu o caso por aí, né? Que não quer trabalhar, mas quer comer bem ainda. Aí não dá, irmãos. Tem um custo aí, né? Tem um custo. Certo? Nada de graça. Eu já disse aqui, nada cai do céu. O que vem do céu é a porta aberta, é o emprego que lhes é dado, que me é dado, é a condição de trabalhar com saúde para poder nos sustentar. Isso vem do céu, a bênção de Deus, a provisão de Deus, vai cair do céu. Eu lembro tinha gente que fala, né? Não, vai procurar emprego, manda um currículo, traz aí. Deus proverá. Deus proverá. Misericórdia, hein? Ele provê mesmo, mas primeiro ele fala, o preguiçoso vai ter com a formiga lá. Que ninguém está ali fiscalizando e ela está trabalhando certinho. É bom de vez em quando parar na frente do formigueiro e ficar observando um pouco. É de Deus isso aí, viu? Versículos 11 e 12, o apóstolo, nós vamos encerrar hoje, tá? O apóstolo trata o assunto, pois chegou a ele a informação da conduta inconveniente de alguns, que não se ocupavam do trabalho, mas pesavam a igreja, que muitas vezes é cobrada pelo bem que deve fazer. Não é verdade isso? Nós não somos cobrados pelo bem que devemos fazer? Nós temos um dever diante de Deus e dos homens de cumprir aquilo que nós pregamos. Nós somos cobrados e devemos ser cobrados. Agora, neste caso aqui, a pessoa lá queria viver ociosamente sob a generosidade da igreja que estava ali, os irmãos contribuindo com a obra, enviaram até dinheiro e ajudaram os mais necessitados. Aí não pode, né? Aí é um abuso. Porém, nessa situação, a ordem porém, no caso de fazer o bem, é a quem necessita. Esta obra de caridade, generosidade, é a quem necessita, tá bom? Por exemplo, se eu preciso de uma ajuda por um tempo, amém, glória a Deus, mas chega um tempo que eu não preciso mais, o que eu faço? Eu vou lá, e graças a Deus isso acontece aqui, viu? Eu não preciso citar os casos, mas irmãos, é bom que os irmãos saibam, os irmãos cooperam aí. Nós temos hoje 6 cestas básicas para serem entregues, glória ao nome do Senhor, e louvo a Deus pela vida de vocês que cooperam. Mas tem irmãos que às vezes chega um tempo que ele fala assim, eu não preciso mais, glória a Deus também. O ideal era que ninguém precisasse, mas se precisa, nós vamos ajudar. Agora, nesse caso específico aqui não dá. Aí você tem que cortar e disciplinar. Disciplinar não é só deixar fora da comunhão, da ceia, né? Que às vezes já vem essa ideia inicial, tá? Mas é fazer com que não se abuse da generosidade dos irmãos da igreja. O crente deve trabalhar para o seu sustento e também da sua família, além
de poder ajudar os necessitados. Então nós, que pela misericórdia de Deus e bênção do Senhor estamos trabalhando, nós temos o nosso próprio sustento, sustentamos a nossa família, ainda que nós pensamos que não seja o ideal, não, Deus tem dado condição. E ainda podemos ajudar aqueles que estão necessitados. Um exemplo do que eu falei. Os irmãos vêm aqui no dia de ceia, entregam os seus mantimentos e famílias são abençoadas. Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios 16, versículo 1 e Efésios 4, 28, alguém leia, nós já vamos encerrar, graças ao Senhor. E depois em casa, irmãos, leiam sobre isso, no capítulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, 1 ao 15, marca essa referência para ler sobre isso aí. Então, a primeira referência que achou, leia, por gentileza. Versículo 1 do capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Amém. Então, ele está ali convidando, né, as pessoas a ajudar. O certo, irmão, seria que nós só fizéssemos isso. Eu penso que é o correto. Né? É o correto. A igreja tem que se envolver mais nessa questão, lembrando que a igreja não é uma obra de assistência social, mas também assiste, né, as pessoas que precisam. O nosso dever mesmo é ir pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo. Né? Essa é a nossa obrigação. Mas dentro disso, a obra, né, que está em nós, pela fé, essa obra é qual? De também assistir as pessoas. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Amém. Então, tanto nós somos exortados a ajudar a obra da assistência social, como também a cuidar de nós mesmos. Primeiramente, se eu não cuido nem de mim, eu não tenho como cuidar dos outros. Eu peço só um pouquinho de paciência para os irmãos. O versículo 13 aí, irmãos, então ele fala, né? Fazendo aí, na verdade, nós temos que fazer o bem acima de tudo. Olha, não vos canseis de fazer o bem. Então, em que pese toda oposição, toda dificuldade que nós passamos, nós devemos continuar fazendo o bem. Até porque, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos, como está lá em Tiago 4,17. Vamos para o final. Os versículos 14 e 15. Aqueles que agiam desordenadamente deviam ser submetidos à disciplina, deixando de receber o auxílio da igreja e serem privados da comunhão. Esse é o ensinamento que o apóstolo traz lá no versículo 6. É necessário que tais demandas sejam tratadas e que não haja comunicação com os tais. E aí eu pergunto, né, o que isso significa? Que nós não devemos mais conversar com esses irmãos? Que devemos expulsá-los da igreja? De forma alguma. Paulo ensina para que não fossem esses havidos como inimigos. Então, mesmo aqueles que estão em desordem, e aí nós vamos englobar agora todo tipo de desordem, vamos nos permitir nesse momento, nós temos que tratá-los como irmãos e não como inimigo. Contudo, eu não vou comunicar, eu não vou manter a comunhão com aqueles que estão, em desordem, que estão com a sua vida fora do lugar diante de Deus. Mas nesse caso, lembramos, está tratando de uma situação específica. E se Paulo está falando que deve disciplinar, então deve admoestá-los e deve exortá-los, tirando-os da comunhão da igreja, que assim seja feito, mas não é expulsado. Não é ter como inimigo. Nós não vamos ficar bravos nem deixar de amar o nosso irmão, mas com amor nós vamos admoestar sim. Tá? Isto é a palavra de Deus que está ensinando, antes que alguém pense que vem de mim mesmo ou de qualquer outro que assim pense. Não, é a palavra de Deus que nos ensina. Para quê? Porque senão daqui a pouco cada um faz o que bem quer e a igreja vira uma bagunça e certamente Deus não vai estar num lugar que é bagunçado. Deus, Ele gosta de ordem e decência. Por isso que o nosso culto tem que ser com ordem e tem que ser com decência. Então, Ele, de forma alguma, Ele vai nos ensinar que esses irmãos fossem tidos como inimigos.
Não é isso que Paulo fala. Pelo contrário, é para tratar com firmeza, é para demonstrar. Nós temos que ser firmes nisso, né? Mas com amor, aconselhando para que mude. Olha, vai trabalhar, né? Vai se sustentar nesse caso específico. Graças a Deus não é o caso, e aí eu falo com sinceridade, não é o caso da nossa congregação. Não passamos por este tipo de problema. Não quer dizer que estamos isentos de problemas, mas esse problema, graças a Deus, e glória seja dada ao Senhor, não há, tá? No final aí são aquelas saudações, exortações. Olha, é interessante, o próprio apóstolo, ele vai fazer encerramento aí. Se tinha alguém escrevendo para ele ali enquanto ele ditava, nesse momento ele pega aquela pena e ele mesmo faz a saudação final, né, de exortação aos irmãos. Olha, que o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. Então, o Senhor nos dá paz, é verdade, mas o bom é tê-lo também conosco, né? Então é andar na presença de Deus, né? E ter essa paz de Deus em todo momento. O Senhor seja com todos vós. Saudação minha, né? Da minha própria mão, de mim, Paulo. Lembra que lá atrás nós estudamos que alguns estavam escrevendo cartas falsas em nome do apóstolo Paulo, e ele vai falar: eu não escrevi isso. Então não receba essas profecias, não receba esta palavra oral, tampouco qualquer epístola. Não se deixe enganar por isso, porque eu não escrevi isso, tá bom? Mas aqui ele dá a sua assinatura. Sou eu quem escrevo, sou eu quem ensino, e assim, esta é a palavra que vem de mim, e também segundo a palavra de Deus. E aí aquela bênção, né, no final, que nós gostamos tanto de receber, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, assim seja. Ele mesmo dá o amém, para que isso permaneça em nossas vidas. E eu glorifico a Deus por esta noite ter encerrado este estudo, irmãos, destas duas cartas. Deus tem nos abençoado, né? Não é fácil, mas o Senhor tem tido misericórdia conosco. Que Deus os abençoe, todos tenham uma noite de paz na presença de Deus e guardemos os ensinamentos. E vamos orar para que Deus nos ilumine, nos dê a direção daquilo que Ele quer nos ensinar nos próximos cultos de terça-feira. Tá bom? Então, eu vou adiantar então primeiro, né? Vamos fazer por tema. Então, não será a oração sobre oração, tá? E depois nós vamos falando de cada situação, santificação, e aí o que usá-los e tratar com a igreja aquilo que nós precisamos. Nós precisamos aprender sobre oração um pouquinho mais. Saber a importância de conhecer a Deus e a sua palavra, portanto. E também sobre a importância da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não vamos entrar no reino de Deus se não estivermos santificados pelo Espírito. Amém? O evangelista Reginaldo fará essa oração, o pastor Edson nos dará a bênção apostólica. Obrigado pela paciência e todos Deus os abençoe em nome de Jesus. Pode ser para a igreja? Amém. Nós coloquemos sobre os pés os versículos, todos os versículos chamando a atenção, né? Mas o versículo 6, 14 e 15 é um versículo bom de se meditar. Muito bom esse estudo, graças a Deus, que Deus continue abençoando a vida do pastor Nunes. Ontem eu tive visita de uma pessoa aqui da igreja, mas foi um Pentecoste, o pastor Nunes falando, e foi uma bênção, graças a Deus, a tarde maravilhosa. Até a profecia teve dentro da casa, meu Deus do céu, não deu nem vontade de ir embora, irmão, mas foi uma bênção. Então, que os irmãos continuem orando um pelos outros para que Deus os abençoe. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por esta noite tão maravilhosa, Jesus, por esta palavra, a qual foi ministrada através do teu servo, pastor Nunes. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, Pai santo, que nós, igreja do Senhor, que estamos aqui batalhando, pelejando, meu Deus, que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, Jesus, mas que estas palavras que ouvimos, meu Senhor, ela entre em nossos ouvidos e desça ao nosso coração, e como o salmista Davi dizendo, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, porque o pecado nos destrói, o pecado nos mata. E meu Deus, e conforme aprendemos aqui nesta noite, que possamos tomar cuidado com aqueles que andam desordenadamente, meu Deus, não como inimigo deles,
mas, Senhor amado, Pai querido, exortando, meu Senhor. Meu Deus, dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Que essa noite anterior, Pai, essa pessoa não descansou, essa pessoa passou a noite em claro, dormiu pouco, que essa noite ela venha deitar, ela venha descansar, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, descansar naquilo que ela ouviu aqui nesta noite. Meu Deus, guarda-nos e nos livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo fique com todo e todos digam. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Orar para você.